Na minha época não tinha essa safadeza toda, viu, menino? Essa é uma frase que você provavelmente já ouviu da sua avó. E de certa forma, ela não tá errada. O mundo nunca foi tão sexualizado quanto é hoje, ao ponto que crianças e adolescentes já estão sendo influenciados a se exporem, procuram ou até praticam ações para maiores, vamos dizer. Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver, eu vou estar falando para o caminho do caos, que leva à contaminação para crianças serem adolescentes precoces, vamos dizer assim, ou até jovens precoces, dependendo do caso, e também para a suposta sexualização delas, que acontece muito com rede social e tudo mais. Se já gostar de temas pensativos assim, que talvez levariam até mesmo vocês, pais, caso sejam, ou então futuros pais, a que, bom, seus filhos não sejam contaminados por isso aí, e que consigam, claro, se manter crianças, vamos dizer assim, o máximo possível, já que todo pai queria que o filho fosse criança para sempre, pelo menos é o que a sua mãe provavelmente já te disse. Se inscreva aí para mais vídeos como esse, que, bom, acho que ela tem um pouco de educação para dar para todo mundo. Bom, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui não é exatamente sobre sexualização ou tudo mais, e sim sobre educação no geral. Crianças e adolescentes, por mais que eles não admitam, eles aprendem majoritariamente por exemplos. As crianças, claro, por exemplos da família delas, sejam pai, mãe, avós, tios, irmãos mais velhos ou primos e tudo mais. Por exemplo, existem até algumas pesquisas que mostram que as crianças aprendem mais rápido se vocês induzirem elas a falarem as coisas certas, ou então tentarem fazer o pensamento certo nelas. Por exemplo, se você indica um cachorro para uma criança, você faz ela tentar falar cachorro. Claro que talvez ela fale, sei lá, cachorro, caçolo, ou seja lá o problema de dicção, mas isso é normal e será, claro, mais rapidamente evoluído do que se você chamar o cachorro de totó para criança. Mas esse é só exemplo besta. Agora, bom, claro que não vai ter um problema desse com um adolescente ou então um pré-adolescente ali, 12, 13 anos por aí. Mas ainda assim eles aprendem muito com exemplos, sejam dos pais dele, por isso, talvez bastante, mas principalmente dos amigos e da sociedade como um termo no geral. Já que, bom, o sonho de praticamente todo adolescente, né, é meio que se enquadrar, achar um grupo dele ou alguma coisa assim. Então, se você quer realmente se enquadrar, você precisa de aprovação social. E eventualmente você vai acabar se alocando, vamos dizer, num padrão que seja. E claro, numa sociedade em que o padrão e você é meio careta, vamos dizer, se você não usar drogas, beber e fazer sexo, é claro que todo adolescente vai querer a mesmo por pressão dela. Com isso sobre a educação deixado claro, a gente pode partir para os princípios de que nunca fomos tão sexualizados, o que é verdade. Tava vendo esses dias uma foto que mostrava em 1930 e poucos, por aí, se eu não me engano, a primeira vez que duas mulheres nos Estados Unidos usaram shorts na rua, porque geralmente eram todos vestidos, ou então estavam, bom, geralmente pelo menos abaixo da canela, né, praticamente no tornozelo. E só isso já foi considerado meio revolucionário, vamos dizer assim, em alguns pontos de vistas até um pouco absurdo. E evoluiu para, por exemplo, ter mais relação com conteúdo erótico e coisas assim de mais fácil acesso na sociedade. Mas mesmo assim, não tanto. Se você pegasse mais ou menos, sei lá, nos anos 60, 70, por aí, uma mulher tinha que ser paga assim milhões de dólares para posar, sei lá, semi-nua ainda por cima, numa revista ou alguma coisa assim. Hoje em dia, nos anos de 2020, 2021, pronto, você acha meninas oferecendo, sei lá, nudes a preço de banana. Claro, não é só realmente por causa do acesso e também da baratização, vamos dizer, do acesso, já que hoje você até pode encontrar coisas assim de graça na internet, fácil. Mas sim também, é claro, há certos aspectos culturais que estão meio que se deteriorando e fazendo com que o sexo seja cada vez mais normal, vamos dizer assim. Bom, sempre foi, mas vamos dizer menos restrito. Religiões estão perdendo força e a religião diz muito sobre como o sexo é uma forma carnal de representar o amor ou algo assim.
e também que deveria ser algo sagrado, claro, principalmente, por exemplo, a vertente do cristianismo que diz que o sexo é somente para a reprodução, por isso que, por exemplo, teoricamente usar camisinha seria pecado, umas coisas assim, mas ninguém mais segue isso, porque é um preceito cultural. Não que esteja errado. Mas, de todo modo, além de religiões estão perdendo a força, preceitos culturais, como por exemplo o feminismo, dizem que o sexo não deve ser mais aquele padrão de que a mulher tem que ser virgem até depois do casamento e tudo mais, que é uma bobeira também. Mas é certos preceitos como esse que estão fazendo o sexo ser normal. Acontece que ele tá ficando normal demais e é o que trouxe o vídeo de hoje aqui. Bom, beleza, já falando sobre educação e sexualização da sociedade, vamos dizer, agora vamos falar de tecnologia. Antigamente, ou melhor, nem tão antigamente, né? Quando eu era criança e, bom, não tenho cara de ser muito velho, né? Eu já ganhava um monte de brinquedos quando eu era criança. Hoje em dia, se for ver, nem hoje em dia, mas, tipo, de uns 5 anos pra cá, o principal presente que uma criança ganha a partir do momento que ela não é mais um bebê, ou seja, sei lá, nos 6, 7 anos, as pessoas já têm smartphones. E nos smartphones, o que, que as crianças fazem? Você vai me dizer, sei lá, baixa joguinho na App Store. Pode ser, assim como também não pode. Quando não há joguinho na App Store, o que, que vai ser? Rede social. E quem domina a rede social? O jovem ou adolescente, alguém que já conheceria, vamos dizer, esse assunto assim. E aí estamos chegando perto da vertente que eu quero chegar. Mas antes de eu falar sobre realmente como o jovem faz a criança ou o pré-adolescente se antecipar nesse assunto, vou te dizer que não se trata só, por exemplo, sei lá, de meninos rebolando para um vídeo do TikTok. Os homens também são afetados por essa palhaçada. E bom, chegando a esse ponto que o jovem domina a internet, vamos dizer pelo menos a maior parte da rede social e tal. O que a gente mais vê na rede social do jovem mediano? A gente sempre vê, por exemplo, meninos postando em status do WhatsApp ou status de Instagram, umas coisas como, sei lá, vídeo de sexo com uma música lo-fi de fundo, não sei qual é daquilo. Mas você sabe do que eu tô falando. Mas é por isso que meninas são mais faladas nesse assunto de sexualização. Tanto porque é aquela coisa do status quo de que meninas deveriam ser restritas e tal, misturado ao fato de que mulheres são mais propensas a procurarem aprovação social. Inclusive, se eu não me engano, fica desse lado aqui, checa aí o izinho que eu já fiz um vídeo sobre por que mulheres sempre buscam aprovação social. E até mesmo algumas mentiras que elas contam pra gente pra procurar essa aprovação. Então, olha, chegamos nesse ponto que crianças e pré-adolescentes estão sendo expostos, mas não exatamente. Por as pessoas sempre falarem de sexo, de pegação, tem o seu amigo da escola que é um puta do moleque feio da desgraça, mas fala que já pegou até, sei lá, modelo ou alguma coisa assim. Misturando tudo isso, você começa a se sentir excluído se você não fizer parte do mundo cheio de sexo. E eventualmente as crianças vão querer participar. Essa é a vertente realmente do sexo e da pegação. Mas para a sexualização e erotização de crianças, aí a gente entra em outro mundo, que seria o rumo à glória e à fama. Glória, no caso. A gente pega, por exemplo, o TikTok ou algum app de videozinhos assim, como por exemplo o Kwai, tem mais um outro que eu esqueci o nome, em que a coisa mais popular que tem lá são vídeos assim, realmente, de garotas rebolando ou lançando alguma coisinha estranha. Só que, por enquanto, estão tentando, sei lá, crianças ou adolescentes tentando se divertir. Eventualmente chega um ponto que, tipo assim, as pessoas começam a sugerir, por que na próxima vez você não dança só de biquíni, alguma coisa assim, fala isso pra uma garotinha, sei lá, de 12 anos. Eventualmente ela vai fazer, isso pode me dar mais seguidor, não sei como é que fala, no TikTok, não sei se é isso. Enfim, elas são induzidas ao ponto de que serão mais famosas se fizerem tais coisas, ou se fizerem dancinhas mais provocativas, e eventualmente vai acabar acontecendo isso. Concluindo então, uma mistura de tudo, que é a receita do caos, acaba levando crianças e pré-adolescentes a, quererem até mesmo fazer sexo e fazerem desgraças como aquela notícia, em que 2 crianças de 12 anos fizeram sexo e a menina saiu grávida, alguma coisa assim. Vou estar botando na tela aí pra vocês verem. E essa receita
no ponto de vista humano, é levado de 3 pontos: curiosidade, aprovação social e o exemplo. Tudo isso constantemente presente na nossa sociedade faz com que nós tenhamos praticamente a necessidade de fazer sexo, vamos dizer. E é claro, um pontinho extra que eu esqueci de deixar aqui, que é, por exemplo, se você, não com rede social, aquelas coisas que faz parecer uma brincadeira, uma coisa na moda, mas, por exemplo, se uma criança for exposta a uma cena erótica em filme, tipo, criança mesmo, falo de, sei lá, 6, 7 anos de idade, ou então pega os pais no flagra, a psicologia já diz que você provavelmente vai ter 2 efeitos. Ou a curiosidade, o que eventualmente vai levar a isso, ou o medo por parecer algo que machuca. E, bom, numa mente inocente eu não duvido isso. Devido a isso, a criança pode ser ou adiantada ou atrasada nesses assuntos mais eróticos e de sexualização e tal. Bom, espero que o vídeo tenha ficado claro. Essa foi a receita do caos para erotização de crianças e adolescentes. Já estava até esquecendo de deixar aqui. Feliz Dia das Mães para as mães do Brasil aí e de outros países, mas acho que é só brasileiro que me escuta por enquanto. E cuidado para seus filhos não fazerem umas coisas assim. E bom, até semana que vem.